Assassinatos misteriosos, um enigma que perdura por décadas. Olá e bem-vindo. Se é sua primeira vez aqui, inscreva-se, curte e comenta. Erdington, Inglaterra, no sombrio anuário da história, 2 assassinatos ocorridos com uma diferença exata de 157 anos têm intrigado investigadores e entusiastas do mistério em Erdington, Inglaterra. Em 27 de maio de 1817, o corpo da jovem Mary Ashford, de 20 anos, foi descoberto em uma vala na região, vítima de um assassinato brutal. Surpreendentemente, em um déjà vu macabro, Janet Brown, também de 20 anos, encontrou um destino semelhante em 27 de maio de 1974, quando seu corpo foi descoberto em circunstâncias assustadoramente parecidas. Ambas as mulheres compartilhavam características notáveis. Os jovens, belas e solteiras, habitando a mesma região, suas vidas foram tragicamente interrompidas por estrangulamento, e seus corpos foram encontrados em valas próximas. A sinistra sincronia dos eventos gerou especulações, desde teorias sobrenaturais até coincidências extraordinárias. Similaridades intrigantes. Mary Ashford, uma tecelã camponesa, era reconhecida por sua beleza e alegria contagiante, apaixonada por dançar e cantar. Janet Brown, por sua vez, era uma dedicada estudante universitária de enfermagem, inteligente e sensível, equilibrando a seriedade acadêmica com momentos de diversão. Essas semelhanças, embora separadas por mais de um século, adicionam uma camada de mistério ao enigma que cerca essas tragédias. Detalhes dos crimes. Em 1817, Mary Ashford desapareceu após um baile, onde conheceu William Thornton, um homem aparentemente cavalheiro. Seu corpo foi descoberto na manhã seguinte, próximo ao rio Tame, vítima de estrangulamento, marcada por hematomas. As investigações falharam em identificar o assassino, e Thornton foi liberado por falta de provas. No entanto, em 1974, Janet Brown, após uma noite em um bar, encontrou seu destino nas mãos de John Thornton, um homem atraente e charmoso. Sua história se desenrolou de maneira alarmante e semelhante à de Mary Ashford, com a descoberta de seu corpo estrangulado próximo à estrada principal. Assim como no caso anterior, Thornton foi interrogado e liberado por falta de evidências conclusivas. Coincidências chocantes. Os paralelos entre os dois crimes são notáveis. Ambos ocorreram em valas próximas a cursos d'água, com as vítimas sendo estranguladas e apresentando hematomas. A presença de homens chamados Thornton em ambos os eventos adiciona um elemento de mistério, embora nenhuma evidência concreta conecte os dois. Teorias intrincadas. A semelhança entre esses dois crimes alimentou diversas teorias que buscam explicar essa assustadora coincidência. Algumas sugerem uma maldição ou a influência de um espírito maligno, alegando que um ser sobrenatural está sequestrando jovens mulheres para rituais sombrios. Outros, no entanto, optam por uma visão mais pragmática, considerando a possibilidade de que os crimes foram cometidos por diferentes agressores, escolhendo a mesma data como um sombrio acaso. O mistério persiste. Até hoje, ambos os crimes permanecem não resolvidos. As autoridades falharam em identificar os assassinos, e a falta de evidências conectando os dois casos apenas aprofunda a perplexidade que envolve essas tragédias. A história de Mary Ashford e Janet Brown permanece como um sombrio testemunho de tragédia e mistério, onde justiça escapou por entre as brechas do tempo, deixando perguntas sem resposta e um enigma que continua a desafiar a compreensão humana. A história dos assassinatos de Mary Ashford e Janet Brown é, sem dúvida, intrigante e repleta de mistério. A coincidência temporal, as semelhanças entre as vítimas e os detalhes dos crimes certamente alimentam diversas teorias e especulações. Vamos explorar algumas possíveis abordagens para entender esse enigma. Maldição ou influência sobrenatural? Alguns podem argumentar que a coincidência de datas, nomes e circunstâncias sugere uma maldição ou influência sobrenatural. A ideia de um espírito maligno perseguindo mulheres jovens em intervalos de tempo regulares para rituais sombrios é uma teoria que atrai aqueles inclinados ao paranormal. Serial killer ou imitador? Uma perspectiva mais realista poderia sugerir a presença de um serial killer que, de alguma forma, conseguiu passar despercebido pelos investigadores em ambos os casos. A possibilidade de um imitador, inspirado pelo primeiro crime, também poderia ser considerada. Simples coincidência. Algumas teorias argumentam que a semelhança entre os casos é simplesmente uma coincidência infeliz.
Dois crimes independentes, cometidos por diferentes pessoas, podem ter acontecido na mesma data, resultando em uma trágica série de eventos aparentemente conectados. Falhas nos processos investigativos. Considerando as décadas que separam os dois crimes, é possível que ambas as investigações tenham sofrido com falhas nos métodos forenses e limitações tecnológicas. Pode haver evidências não analisadas ou métodos de investigação da época que não foram capazes de resolver os casos. Testemunho de William e John Thornton. A presença de homens chamados Thornton nos dois casos é notável. Investigar se há alguma conexão entre os Thornton, além do nome, pode lançar luz sobre o mistério. Talvez algum detalhe não tenha sido percebido ou divulgado nas investigações. Reabertura do caso e tecnologia atual. Dada a evolução das tecnologias forenses, uma possível reabertura dos casos com métodos modernos poderia lançar nova luz sobre as evidências disponíveis. Análises de DNA, por exemplo, podem revelar informações cruciais que não estavam acessíveis nas décadas anteriores. Independentemente da teoria que prevaleça, o fato de ambos os crimes permanecerem sem solução destaca as limitações do sistema judicial e da investigação na época. A história de Mary Ashford e Janet Brown permanece como um enigma trágico, lembrando-nos das complexidades que envolvem crimes não resolvidos e da persistência do mistério ao longo do tempo.